Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química, e hoje nós vamos juntos resolver mais uma questão de Química aqui no canal. Dessa vez, estamos falando do vestibular da UERJ. Vamos fazer uma prova, uma questão da prova de 2012. E galera, trazer para vocês esse material super antigo, de mais de 10 anos atrás, tem um certo trabalhinho, e eu faço com o maior carinho do mundo, mas eu queria muito que, se você pudesse retribuir, retribuísse se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque assim eu sei que os próximos conteúdos que eu preparar para você, você também vai receber a notificação e vai vir aqui estudar comigo, beleza? Dito isso, vamos para a nossa questão. Bora para o slide. A nossa questão é de número 41 do primeiro EQ de 2012. O tema, equilíbrio químico. E olha o que o enunciado fala. O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta de motores automóveis, é um gás extremamente tóxico. A fim de reduzir sua descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar catalisadores contendo metais de transição como o níquel na saída dos motores. Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica do monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono gasoso, reagindo com oxigênio gasoso, na presença de níquel, formando dióxido de carbono, o CO2 gasoso. A entalpia dessa reação negativa de 283 kJ por mol. Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficiente é... Então, vamos lá. Galera, primeira coisa e a primeira pegadinha que já está clara: quantidade de catalisador, tá? Se nós queremos deslocar equilíbrio químico, você tem que lembrar que catalisador, o efeito dele não é sobre equilíbrio. O efeito do catalisador é um efeito cinético. Como assim um efeito cinético? Ele faz a gente diminuir o tempo da reação. Então a gente atinge o equilíbrio em menos tempo necessário para essa reação acontecer. Então o efeito catalisador é apenas cinético. Ele não vai mudar o ponto final de equilíbrio, não vai fazer com que você produza mais ou menos do produto de uma reação. Ele só vai fazer com que aquela reação atinja essa produção num tempo menor, tá bom? Então não desloca o equilíbrio a presença maior ou menor do catalisador. Segunda opção, reduzir a concentração do oxigênio, tá bom? Se eu quero aumentar a quantidade de produtos, certo? Eu quero aumentar essa quantidade aqui, eu tenho que fazer alguma perturbação no sistema no sentido, das concentrações. Para aumentar a concentração do CO2, eu tenho que lembrar que a minha constante de reação, Kc, ela vai ser dada pela seguinte equação. A concentração do produto, que é o CO2, certo? Elevado ao quadrado, porque tem 2 CO2 na reação. Dividido pela concentração do reagente CO, também elevado ao quadrado, porque também tem 2 CO na reação, vezes a concentração de O2 na reação, no equilíbrio. Pegando todas essas concentrações do equilíbrio, ok, e calculando aqui, eu vou ter o valor de um Kc dessa reação. Cada reação tem o seu calor, seu Kc, nas condições em que ela acontece. E aí o que acontece? Se eu chegar e modificar a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu vir aqui e reduzir a concentração do oxigênio. Vamos dizer que inicialmente eu tinha uma concentração aqui que eu vou chamar de 2x. E aqui estava em equilíbrio. Se eu chegar aqui e diminuir ela para x, eu estou fazendo com que esse produto aqui, certo, seja aumentado, certo? Ele aumente. Ou seja, esse valor deixou de estar igual ao Kc. Só que é uma regra de que essa equação tem que chegar no valor do Kc. Então, para eu tirar esse 2 aqui, eu vou ter que fazer com que a concentração desse CO2 tenha que diminuir por 2 para voltar a ser igual ao Kc. Ou seja, qualquer perturbação que eu faça num reagente, ela vai ter efeito no produto.
Qualquer perturbação que eu faça no produto, ela vai causar efeito no reagente, de forma a se manter a equação, o valor dessa constante ao longo desse processo, tá bom? Então, isso tem que estar na sua vista, tá bom? Então, resumindo praticamente, o que vai acontecer? Se eu chegar aqui e reduzir a concentração de O2, o que vai acontecer? A minha reação química vai entender isso como uma perturbação. Então, o CO2 que está presente no equilíbrio, ele vai reagir no sentido contrário para gerar mais O2 para suprir essa perda que foi causada aqui. Ou seja, a concentração de CO2 com isso vai diminuir. Então, se eu diminuo a concentração de um reagente, eu vou diminuir também a concentração do produto. Então, isso aqui não é eficiente para que eu faça mais CO2 ou para que eu degrade o CO, porque se eu estou formando oxigênio, eu estou formando também o CO. Então, essa opção não é verdadeira, assim como a anterior também não é. Aumentar a temperatura. Galera, essa é uma reação que ela tem ΔH negativo. Essa é uma reação que ela é exotérmica, certo? Se ela é exotérmica, ela precisa liberar calor, né? É isso que significa exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou estar dificultando a transferência de calor da onde essa reação está acontecendo para o meio externo. Então, eu vou estar dificultando com que essa reação aconteça. Então, aumentar essa temperatura aqui é prejudicial nesse caso, tá bom? Então, já sabe que a resposta, né, vai ser a letra D. Só tem essa opção agora. Mas vamos lá, como é que funciona essa questão da pressão com o equilíbrio químico? Tá legal? Bom, a pressão é a seguinte, nós temos que observar qual é o total de volume de gases que tem no reagente e qual o volume de gases que nós temos no produto. Tá? No reagente, eu vou botar aqui Rzinho de reagente, você tem um total de 3 gases, vou botar 3G. E nos produtos você tem um total de 2G, só 2 CO2. Então, o que acontece? Quando você aumenta a pressão, você vai deslocar de um sentido que tem mais moléculas de gás para menor molécula de gás. Porque menos moléculas de gás é a reação dos gases que estão chegando num estado de menor compressão. Ou seja, eu tinha inicialmente nos reagentes 3 gases. Quando eles reagem, eu produzo 2. Então, eles produzem um volume menor, logo um sistema mais comprimido, um sistema que a pressão favorece. Tá legal? Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, o aumento da pressão, certo? Vai favorecer um sistema de menor volume. Então, é por isso que isso aqui é a resposta. Beleza? Bom, galera, tá aí a nossa questão. Eu espero que eu tenha ajudado você a compreender. Se você ficou com alguma dúvida, é claro, você pode usar nos comentários. E lembrando que eu sempre deixo aqui os cardzinhos das nossas playlists, inclusive a nossa da UESP, para você estudar e ver todo o conteúdo que poderia estar sendo aplicado aqui, tá bom? É isso aí, galera. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.